Olá pessoal, meu nome é Vivaldo e hoje eu, a Lisa, a Mariana e a Ana Luísa, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. E pra gente passar o conteúdo, a gente optou por fazer um teatro. Então, bora pro vídeo. Ana é dermatologista e no momento atual é uma das sócias da clínica Espaço Estética. Atualmente, Ana divide a estrutura física e a sociedade da empresa com mais 8 profissionais da saúde. A tributação da empresa é feita com base no lucro real. Contudo, Ana recebe uma notificação de uma de suas contadoras, falando que a clínica não mais se enquadra no lucro real, mas sim no regime de tributação do lucro arbitrado. Isso se deve ao fato de que, no último trimestre, alguns dos sócios de Ana omitiram informações financeiras para as contadoras, levando então ao arbitramento do lucro da empresa e à mudança do regime de tributação. Ou seja, o lucro arbitrado nesse caso aconteceu pelo indício de fraude, vício ou erro que acabou tornando a informação contábil imprestável para apuração do imposto devido, por conta do não repasse de informações dos sócios. Além desse caso, o arbitramento pode vir de outras hipóteses, como, por exemplo, recusa de apresentação de livros e documentos, opção indevida pelo lucro presumido, escrituração com falhas ou ausência da mesma, falta de livro contábil, como, por exemplo, o Razão ou o Diário. Vale lembrar ainda que quando se está no regime de tributação arbitrado, é vedada qualquer dedução referente a incentivos fiscais. Sendo assim, quando se sabe a receita bruta da clínica e para sua atividade, que é a prestação de serviços, é usada a alíquota de 32% mais 20% de adicional. Ou seja, a nova alíquota será no valor total de 38,4%. Caso não houvesse o reconhecimento da receita bruta da clínica, a mesma teria que optar por uma das alternativas que consta no regulamento do imposto de renda. Um exemplo seria a utilização do lucro real referente ao último período de apuração multiplicado pelo coeficiente de 1,5. Oi, Mari. Recebi sua ligação sobre o arbitramento da empresa. Eu queria marcar uma reunião, eu, você e a Lisa. Ah, sim. Pode ser à tarde. Obrigada. Então, Lisa, acho que hoje a gente tem mais uma reunião, acho que é isso, né? Sim, tem mais uma. Então realmente ficou agendada. Oi, Boa Ana. tarde, meninas. Tudo Como bem? você puder me atender de forma imediata? Boa assim? tarde. Então, tudo bem. Só um pouco chateada com o que vocês relataram. Referente ao arbitramento do lucro da empresa, né? Sim, meus colegas de consultório fizeram isso e tal. Mas, tipo, depois disso ficou muito claro pra mim o meu sonho, sabe? De abrir meu novo consultório. Nossa, Aí eu legal. tô muito animada e vim aqui pra vocês me ajudarem. Nossa, que ótimo, a gente consegue te ajudar sim, tá bom? Mas assim, a gente só precisa entender um pouquinho, tá? Do seu negócio, como que funciona. Hoje, quanto que tá a sua média de faturamento? E você já tem alguns clientes, certo? Você vai continuar com os mesmos clientes, os mesmos pacientes? Você acredita que vai continuar? E outra coisa também que é importante pra gente saber é qual que é a atividade, qual que é o serviço que você presta hoje? Como que funciona isso? Ah, tá. Então, Lisa, eu tenho uma média de 90 pacientes mensais. O meu trabalho é assim, a gente faz a consulta, depois a análise de pele, aí eu peço todos os exames, aí eu interpreto os exames, passo o diagnóstico, a medicação e eu tenho um acompanhamento, sabe, com meus clientes. No valor da consulta já vem os 3 retornos. Interessante, Sim. Perfeito, Ana. Então, acerca da sua decisão de abertura da empresa, né? São 3 regimes tributários, toda aquela questão de pagamento de impostos, sabe? Sim. Então, nós temos 3 tipos de regime de tributação, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Acredito eu que o que mais vai se encaixar, né, na sua situação
é o lucro real e o lucro presumido. A gente vai dar mais uma conversadinha para saber o que é melhor para sua empresa. Você já conhece algum desses regimes? Então, eu já li sobre o lucro real, né, que é o que a gente fazia uso lá no consultório. E eu já li que no lucro real encaixa várias pessoas jurídicas nele, né? Mas algumas são obrigadas, que são as que têm lucro maior de 78, que tem faturamento maior de 78 milhões, rendimentos no exterior e também aquelas que são instituições financeiras, não é isso? Isso, Ana, é exatamente isso, tá bom? Esses pontos que você levantou tá exatamente correto. E sim, todas as empresas podem optar pelo lucro real, porém nós temos algumas empresas obrigatórias, né? Então, instituições financeiras, empresas factories, securitizadora, empresa que trabalha com crédito financeiro, com crédito imobiliário, empresas de agronegócio, tá bom? Então a gente tem esses exemplos aí, além de outros também. E assim, para eu estar te apresentando como funciona o lucro real, eu preciso te mostrar que ele tem uma característica que é só dele. Então, quando a gente apura o lucro da sua operação, né, do seu mês, enfim, quando a gente apura esse lucro, a gente consegue adicionar alguma despesa, algum custo indedutivo, tá bom? Então, aumenta no seu lucro. Da mesma forma também que a gente consegue excluir. Então, a gente consegue fazer uma exclusão. Por exemplo, se você tiver algum rendimento, de algum investimento, tá bom? A gente consegue excluir e vai diminuir o seu lucro, consequentemente também vai diminuir o imposto a ser pago, tá bom? Mas uma característica assim, fundamental no lucro real é a questão da compensação. A gente consegue compensar até 30% do lucro líquido ajustado. Como que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que a gente está em setembro e você teve um prejuízo, certo? Se você teve um prejuízo, você não pagou nenhum imposto, porque não teve lucro, então você está apurando algum imposto. Então você não teve que pagar nenhum imposto, porém você teve um prejuízo, o que é uma coisa negativa para a empresa, certo? Mas vamos supor que depois de setembro, depois do seu prejuízo, você foi para outubro e teve um lucro. O que a gente consegue fazer? A gente consegue compensar até 30% do lucro líquido ajustado com o prejuízo que você teve anteriormente. Então diminui no seu lucro e consequentemente também vai diminuir o seu imposto a ser pago, tá bom? Ficou claro essa questão? Ficou. Ótimo, então. E além disso, no lucro real, a gente tem o regime não cumulativo. Como que funciona isso? O regime não cumulativo, nós temos o PIS e o COFINS. Então a gente tem uma alíquota para o PIS de 1,65% e no COFINS de 7,6%. Você paga um pouquinho a mais, então ele é alguns impostos federais, são 2 impostos federais que tem a alíquota um pouquinho maior do que comparado a outros regimes, porém tem como você compensar. Então dependendo da sua atividade, da sua prestação de serviço, de como que você trabalha, a gente consegue compensar na venda da mercadoria, a gente consegue compensar no aluguel, então a gente também consegue compensar, por exemplo, na energia elétrica, vai depender da sua atividade, tá bom? E como que funciona a tributação? A tributação, você paga 15% de imposto de renda, porém a gente tem um adicional de 10%. Eu vou fazer uma continha com você logo após, para te explicar como que funciona esses 10%. Mas nada é do que, se você tiver um lucro acima de 60 mil ao trimestre, a gente tem que adicionar esses 10%, tá bom? Da mesma forma que se você tiver um lucro de 20% ao mês ou 240 mil ao ano, a gente tem que adicionar sim esses 10%, tá bom? E a gente paga também os 9% da contribuição social. E como que funciona? Você pode optar pela apuração. A apuração pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual, tá bom? Você tem alguma dúvida referente a isso? Não, essa parte aí eu entendi perfeitamente. Perfeito. Ótimo, então. Ótimo. Então, continuando, nós também temos, né, outra forma de tributação, que é o regime tributário do lucro presumido, que é um regime mais simplificado, aliás. O lucro presumido é a forma mais fácil de calcular e apurar o imposto de renda e a contribuição social. As empresas que se encaixam são as que não estão obrigadas no lucro real e as que têm receita total igual ou inferior a 78 milhões. E também as que não estão inseridas nas atividades que a Lisa falou
anteriormente, da questão de empresas financeiras e etc. Quando falamos em presumido, né, para calcular o imposto, a Receita Federal, ela presume do seu faturamento o que foi lucro. E com base nesse valor, é calculado o imposto de renda e a contribuição. Sobre a questão de presunção, eu falei a palavra presumir, né? Presunção é uma projeção, uma estimativa do lucro do seu faturamento. E essa projeção, ela é feita a partir de uma tabela que a Receita Federal utiliza, com várias porcentagens e alíquotas, que vai de 1,6% na questão de revenda de combustíveis até 32% no caso de intermediação de negócios e serviços em geral, que é o caso dessa atividade onde se encaixa, né? Então, basicamente, do seu faturamento vai ser lançada uma alíquota de presunção. Esse valor achado é chamado de base de cálculo e da base de cálculo é calculado o imposto de renda e a contribuição social. A alíquota do imposto de renda é 15% e a alíquota da contribuição social, é 9%. Falando ainda do imposto de renda, a alíquota é 15% até um lucro de 20 mil por mês ou 60 mil trimestral. Se passar disso, é calculado o adicional de 10%. A legislação também pede que seja recolhido o PIS e o COFINS. É uma alíquota fixa, o PIS é 0,65% e o COFINS 3%. Esse valor é aplicado diretamente sobre o faturamento total. E não há compensação, então não tem aquela questão da não cumulatividade. O imposto de renda e a contribuição social, eles são recolhidos e pagos trimestralmente, e o restante dos impostos, eles são pagos mensalmente. Eu e a Lisa, né, nós falamos para você, tanto no lucro real quanto no lucro presumido, de 4 impostos. O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e o COFINS. E tem um quinto imposto que tem que ser pago, o imposto municipal, chamado ISS, Imposto sobre Serviços. Ele incide tanto no lucro real quanto no lucro presumido, é 2%, na verdade varia, né? A porcentagem de 2% a 5%, depende de cada município, mas no caso de Uberlândia é 2%. Então é calculado com essa porcentagem em cima do faturamento e pago mensalmente. Se você quiser, você também pode pagar todos os impostos de forma mensal, porque tem uma flexibilidade na questão do imposto de renda e da contribuição social. E basicamente é isso. A gente pode fazer alguns cálculos agora para a gente ver o que vai ser a melhor opção para você do regime Claro, tributário. vamos fazer. Então, Ana, as informações que eu tenho aqui, né? Faturamento, 100 mil por mês, e atividade da empresa, prestação de serviço. Tá ok? É isso mesmo? Ok, isso mesmo. Então, Ótimo, então. Ana, agora a gente vai fazer essas continhas, tá bom? Eu vou te fazer duas contas para você de 2 regimes tributários, tanto o lucro real quanto o presumido, tá bom? A gente vai fazer uma continha do quanto que deu o imposto de renda, quanto que vai dar a contribuição social, e depois, no final, a gente vai comparar os dois para ver qual que é a melhor opção para você, tá bom? Tá, vamos lá. Ana, então agora a gente vai fazer as contas, tá? Pra gente comparar os dois tipos de regime tributário, tanto o lucro real quanto o lucro presumido. E para isso a gente vai considerar uma apuração trimestral, tá bom? Mas igual eu comentei com você, essa apuração pode ser mensal, trimestral, anual, não tem problema nenhum. Só que nesse caso a gente vai estar utilizando aqui na nossa simulação a apuração trimestral, ok? Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Ana, é o seu faturamento. Você tinha comentado comigo que o seu faturamento era 100 mil ao mês. A gente multiplicando isso por 3, que é ao trimestre, a gente chega no valor de 300 mil. Então, esse 300 mil aqui será o seu faturamento. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o lucro real e o lucro presumido. O que eu vou fazer aqui pra gente, Ana? Eu vou te propor, primeiro, pra gente fazer 3 impostos, calcular 3 impostos, que são 2 federais, que é o PIS e o COFINS, e o ISS, que é municipal. Ana, então, para a gente começar a calcular, primeiro a gente tem que resgatar esse valor do faturamento, tá bom?
Então, esse valor de 300 mil que você faturou, nós temos que analisar como que foi o seu trimestre. Então, vamos colocar algumas continhas aqui que podem ser reais, tá bom? Pra gente fazer. Então, vamos supor que durante 3 meses você teve um custo com energia elétrica de 3 mil reais. Então, foi um gasto seu, certo? Além disso, você teve também um custo no aluguel de 15 mil reais. Só que esse aluguel, Ana, é importante que seja pessoa jurídica, tá bom? Por que tem que ser pessoa jurídica? Porque se for pessoa física, a gente não consegue compensar ele no PIS e no COFINS. Vamos lá. Vamos supor também que você teve um gasto com depreciação no valor de 9 mil reais. Esse gasto com depreciação, Ana, pode ser as suas máquinas e equipamentos que você utiliza na pele, né? Para as consultas, onde você faz o acompanhamento. Então, máquinas a laser, máquinas de extração, enfim, isso aqui vai depender. Eu estou colocando aqui uma simulação do que você pode ter de depreciação durante esses 3 meses, tá bom? E não mais que isso, Ana, vamos pensar que você teve também algumas secretárias. Então, vamos considerar 2 secretárias para você, tá bom? Então, com o valor aí de 5 mil reais ao mês, a gente chega numa folha de pagamento de 15 mil reais ao trimestre, tá bom? Então, esse daqui foram seus gastos, Ana. Agora, o que a gente faz? Como que a gente calcula isso daqui? Para a gente começar a fazer o PIS e o COFINS, você lembra que eu comentei com você que no lucro real o PIS e o COFINS possui regime não cumulativo? Então, eu comentei com você que ele tem a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS. E agora a gente vai calcular isso daqui, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, o que a gente pode compensar? O regime não cumulativo nada mais é do que compensamento. Então, se a gente tem um faturamento de 300 mil, eu posso compensar, por exemplo, a energia elétrica. Então, seria os 3 mil. Eu posso compensar também os 15 mil da pessoa jurídica, do aluguel. Se fosse um aluguel de pessoa física, eu não conseguiria compensar, tá bom? Aqui também eu posso compensar a depreciação. Eu não consigo compensar a folha de pagamento. Eu só consigo compensar esses gastos aqui que eu tive. Então, a gente calculando aqui... Peraí que ficou muito feio. A gente calculando aqui, a gente chega num resultado de 273 mil. Então, esses 273 mil aqui, Ana, é o que você irá estar utilizando esse valor aqui para estar calculando o PIS e o COFINS, tá bom? Vamos calcular agora o PIS e o COFINS? Então, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai pegar esse 1,65 do PIS e vamos fazer a continha. Então, daria 273 vezes 1,65%, que daria o total de R$ 4.504,50. Agora, Ana, a gente vai utilizar esses 273 para a gente encontrar o COFINS. Então, será 273 mil vezes 7,6%. Então, aqui a gente chega no valor de R$ 20.748. Esse será o valor que você vai pagar de PIS e de COFINS, tá bom? Agora, se a gente fosse calcular o lucro presumido, o que é que a gente utilizaria? No lucro presumido, Ana, a gente não consegue compensar, ou seja, esse valor aqui, que eu consegui deduzir para você, a gente não deduz no lucro presumido. Porém,
a alíquota do lucro presumido é um pouquinho menor. Você lembra que eu comentei com você? Então, no lucro presumido, a gente tem um regime cumulativo. E quanto que é a alíquota desse regime cumulativo? Esse regime cumulativo, ele tem uma alíquota de 0,65% no PIS e 3% no COFINS. Então, para a gente estar realizando a continha, a gente não precisa deduzir nada desse valor. O que a gente vai pegar? Em vez de pegar o valor de 273 que a gente tinha pegado no lucro real, a gente vai estar utilizando o valor do faturamento. Então, vai ser 300 mil vezes 0,65%, que vai dar R$ 1.950. Agora, o do COFINS é a mesma coisa. A gente vai utilizar como base os 300 mil do seu faturamento vezes 3%, que vai dar R$ 9.000. Então, isso daqui vai ser o que você vai pagar, tá bom? Agora, eu tinha comentado com você que a gente também ia fazer o cálculo do ISS, né? O ISS, Ana, ele é um imposto municipal que a gente utiliza para prestação de serviço. Então, aqui em Uberlândia, a alíquota dele é 2%. O que significa essa alíquota de Uberlândia aqui de 2%? Quer dizer que você vai pegar o faturamento de 300 mil e multiplicar por 2%. Então, a gente vai chegar aí num valor de 6 mil. Isso vai ser o que você vai pagar para o ISS. O ISS é um valor é um imposto que não muda no lucro real e não muda também no lucro presumido, tá bom? Então, até o momento, quanto que você vai pagar no lucro real? Até o momento, no lucro real, você vai estar pagando o valor de R$ 4.504,50 mais 20.748 mais 6 mil do ISS. Isso daqui no lucro real. Até o momento que a gente está fazendo a continha aqui, tá bom? Agora, no lucro presumido, Ana, a gente também vai calcular até o momento quanto você já está pagando de imposto, tá? Então, no lucro presumido, você está pagando 1.950 mais 9.000 mais os 6 mil do ISS. Já deu uma grande diferença aqui, né, Ana? Principalmente no PIS e no COFINS. Mas por que dá essa diferença absurda no PIS e no COFINS? Principalmente para a empresa de prestação de serviço. Quando a gente trabalha com empresa de prestação de serviço, acaba que os gastos se concentram mais nos gastos de pessoal. Então, aqui no caso, eu coloquei 2 secretárias, mas você poderia talvez ter um auxiliar, ter outra secretária, ter algum sócio, alguma coisa na empresa que você trabalhasse. Então, isso aqui vai na folha de pagamento. Então, quando a gente tem uma empresa de prestação de serviço, geralmente os gastos se concentram mais no pessoal. Então, se concentra mais na folha de pagamento. Então, isso não gera crédito para desconto do PIS e do COFINS. Então, a única coisa que eu consegui gerar de desconto aqui para você, para a gente acreditar o desconto, seria a energia elétrica, o aluguel e a depreciação. Mas se fosse outras empresas, por exemplo, empresa de revenda de mercadoria, a gente sim conseguiria compensar muito mais e talvez seria mais vantajoso. Mas olhando aqui até o momento, a vantagem está no lucro presumido, tá bom? Agora a gente vai fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Agora, para a gente estar realizando o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, a gente precisa achar o lucro. E como que a gente vai achar o lucro? Nada mais é do que fazendo essa continha aqui, tá bom?
Então a gente precisa fazer o valor do faturamento menos da energia elétrica, menos do aluguel, menos a depreciação e menos da folha de pagamento, que vai nos dar o valor de 258 mil. Esse 258 mil vai ser o meu lucro bruto, tá bom? Então eu tenho um lucro bruto de 258 mil. Agora a gente precisa fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, vou colocar um pouquinho aqui mais para baixo, para a gente ter espaço. Lembra que lá no início do vídeo eu tinha comentado com você que a gente já está considerando que a clínica não foi passível de exclusões, adições e compensações? Se a gente fosse considerar isso, alguma adição, alguma exclusão ou alguma compensação, teria que ser em cima desse valor aqui. Então, a gente utilizaria os 258 mil como base para a gente compensar, excluir ou adicionar alguma coisa, tá bom? Nesse caso, a gente não vai utilizar, a clínica foi passível de qualquer exclusão, adição ou compensação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa calcular qual que é o imposto de renda. O imposto de renda é 15%, é uma alíquota de 15%, em cima do lucro bruto. Então, é 258 mil vezes 15%, que vai nos dar um valor de 38.700. É só isso, Lisa? Nada disso. A gente tem 10% de adicional. O que é esse adicional? 10% de adicional. O que é esse adicional? Nada mais é que o seguinte: quando a empresa ela tem um lucro bruto, depois das adições, das compensações e das exclusões, ela tem um lucro de maior que 60 mil ao trimestre, a gente tem que fazer um adicional de 10%, tá bom? Então, como que a gente vai calcular isso? Nós vamos pegar o lucro, que é 258 mil, nós vamos tirar desses 258 mil o que excedeu, ou seja, a gente vai tirar 60 mil, ficando aí com um valor de 198 mil. Desse valor de 198 mil, a gente vai calcular 10%. Ou seja, vai dar um valor de 19.800. Esse vai ser o valor do nosso adicional. E esse vai ser o imposto de renda. Então, quanto que vai ser o imposto de renda, Lisa? Vai ser 38.700 mais 19.800, tá bom? Então, isso daqui vai totalizar para a gente um valor de 58.500. Além disso, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que nada mais é do que 9% em cima do lucro bruto, depois das adições, compensações e exclusões. Então, esses 9%, como que a gente vai fazer ele? A gente vai pegar os 258 mil vezes 9%, que vamos totalizar 23.200. Tudo bem? Agora, Ana, a gente vai fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do lucro presumido. Então, a gente vai utilizar também como base o lucro bruto de 258 mil. Então, a gente tem um lucro bruto aqui de 258 mil. Só que aqui a gente vai utilizar uma presunção. O que é isso? Você lembra que a Mariana te explicou que a gente tem uma presunção e que no seu caso seria uma alíquota de 32%? Então, a gente vai fazer o seguinte: 32% vai ser a alíquota de presunção, que nada mais é do que pegar os 258 mil e multiplicar por 32%, que vai dar um total de 82.560. Esse 82.560 aqui, Ana, vai ser a sua base de cálculo, tá? Então, a gente vai utilizar, vou até selecionar aqui para dar um ênfase, esses 82.560, então vai ser a nossa base de cálculo, tá?
o imposto de renda, contribuição social, tudo a gente vai fazer em cima desse valor aqui. Diferente do lucro bruto, diferente do que a gente calculou no lucro real, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem que fazer agora, Ana? A gente tem que fazer o imposto de renda. O imposto de renda também é a mesma alíquota do lucro real. É os 15% de imposto de renda. Só que, qual que é a diferença? Esses 15% vai ser em cima de 82.560, que é aquela base de presunção que a gente achou para estar calculando o lucro presumido. Então, a gente vai pegar 82.560, multiplicar por 15% e vai dar um valor de 12.384. Aqui a gente precisa de adicional? Sim, aqui a gente precisa de adicional. Por quê? Os 82.560, ele ultrapassou 60 mil. Lembra que eu comentei com você que 60 mil é o limite ao trimestre? Então, a gente também vai colocar 10% de adicional. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ser 82.560 menos 60 mil, a gente vai chegar num valor que excedeu, que vai ser 22.560. Esses 22.560 a gente vai multiplicar por uma alíquota de 10%, que é o adicional. Então, vai ter um adicional de 2.256. E quanto que vai ser o imposto de renda total, né? A gente vai calcular 12.384 mais 2.256. Então, aqui, Ana, a gente vai chegar num valor de 14.640. Isso somente de imposto de renda. Agora, contribuição social. A nossa contribuição social também tem alíquota de 9%, tá bom? Do lucro real. Só que aqui a diferença é que a gente vai utilizar como base a presunção que a gente acabou de realizar, que é 82.560. Então, vai ficar 82.560 vezes 9%, que vai totalizar 7.430,40. Então, aqui, Ana, a gente pode perceber que o valor já deu bastante diferente, né? Tanto o valor que a gente teve do imposto de renda, então, por exemplo, no lucro real, a gente teve um imposto de renda de 58.500 e 14.640 do lucro presumido. Então, assim, já dá uma diferença absurda, né? Da mesma forma que na contribuição social, a gente tem uma diferença muito grande também. Então, no lucro real deu 23.200 e no lucro presumido a gente teve um total de 7.430. Então, uma coisa aí que bastante diferença também. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular todos os impostos, desde o PIS, o COFINS, o ISS, o imposto de renda e a contribuição social, para a gente chegar no valor que realmente foi o que você vai pagar de imposto, tá bom? Então, lembra da nossa nota? Vou subir um pouquinho aqui. Lembra que essa nota aqui a gente tinha estipulado para o lucro real, para a gente fazer a continha? Então, a gente já tem aqui o valor do PIS, do COFINS e do ISS. Aqui a gente pode acrescentar 58.500 mais 23.200. Mais 23.200. Então, isso daqui é os impostos totais que a gente vai estar pagando, tá bom? No lucro real, Ana, calculando isso tudo aqui, a gente vai ter um imposto de 112.952,50, ou seja, um valor, assim, muito alto, né? Vou até circular aqui. Agora, no lucro presumido, vamos colocar também aqui os impostos, né? Então, a gente teve o imposto de 14.640, que foi de imposto de renda, e 7.430,40 centavos de contribuição social. Então, calculando isso daqui tudo, Ana, a gente vai ter um imposto no valor de R$ 39.020,40. Ou seja, muita diferença, né? Então, vou até circular aqui também, pra gente comparar esses dois valores.
Então, assim, é muito grande a diferença, né? A gente pode ver que, se a gente for analisar, daria quase uma diferença aí de mais ou menos 3%, né? Então, assim, aproximadamente 3% de diferença. O que isso aqui sugere, Ana? Sugere que a gente realmente, toda vez que a gente for pegar para fazer imposto, para estar escolhendo o regime tributário, a gente tem que calcular todos primeiro, tá bom? E ver a diferença, ver qual compensa mais. No seu caso aqui, como é uma empresa de prestação de serviço, como é uma clínica, como você trabalha com dermatologia, com estética, e por ser prestação de serviço, o mais viável para você aqui seria o lucro presumido, tá bom? Que ele tem os impostos bem menores, então, consequentemente, seu lucro líquido vai ser maior do que se fosse no lucro real. Então, a lei te permite que você faça essa escolha do regime tributário que você deseja. Acabei de fazer os cálculos com você, dá para ver muito nitidamente a diferença, né? Tanto do lucro presumido quanto do lucro real. Então a gente vê tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro líquido, que dá muita diferença de um para o outro, né? O que você acha em relação a isso? Sim, acho que realmente dá muita diferença, a gente tem que fazer todos esses cálculos, comparar mesmo, para encontrar a melhor opção. Isso, exato. A escolha é muito importante, visto tudo que foi conversado e os exemplos dados. E nós aconselhamos você a optar pelo regime de tributação do lucro presumido, visto que você vai pagar menos imposto, né? Entendido, meninas. Eu vou optar pelo lucro presumido mesmo, conforme vocês me orientaram. E você tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Ah, sim. Eu só quero saber se mudar alguma das condições minhas, se eu posso mudar também. Sim, você pode sim mudar pelo regime, tá bom? Todo início do exercício, ou seja, todo início do ano, você pode optar por outro regime tributário, tá bom? E é até bom que você tenha essa escolha, porque vai que o seu faturamento mudou, né, as condições que você trabalha mudam, a gente tem essa opção também, tá bom? Tá bom. Ótimo, então, Ana, bons negócios, espero que a sua empresa seja um sucesso, sobretudo da empresa, tá bom? E pode contar com a gente. Ficou muito claro, meninas. Ok. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ana? Eu entro em contato com você pra gente fazer toda a parte burocrática da abertura da empresa. Obrigada. Combinado. Qualquer coisa é só dar uma ligadinha, a gente está disponível para você, à disposição. Obrigada, meninas. É isso aí. Eu vou voltar lá pro meu consultório, porque tem um trabalho, né? Então tá bom, então. Tchau, tchau, até mais. Então, pessoal, a gente tentou expor para vocês os principais pontos sobre o regime de tributação do lucro real, do lucro presumido e do lucro arbitrado por meio do teatro, porque a gente acredita ser uma forma mais descontraída, uma forma mais dinâmica da gente passar o conteúdo para vocês. E só para fazer um fechamento geral de tudo que a gente falou, dos pontos que a gente abordou, acho que vocês perceberam que os regimes de tributação, eles têm as suas peculiaridades, as suas vantagens, as suas desvantagens, e a escolha pelo mais adequado vai depender da empresa em si, o segmento que ela atua, o faturamento que ela tem, e entre outros pontos. Antes da gente passar algumas cenas dos bastidores de gravação, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like e compartilharem o vídeo. Até a próxima! Oi? Ó, o PIS/COFINS do presumido é menor, Não, PIS ou COFINS que é menor? que o PIS é menor que o COFINS. Comecei. Arruma o negócio aqui, ó. Ação. colegas de trabalho realizaram aquele incidente. Né? Falou que o lucro foi aberto. Respirando, sempre tem que respirar. É a concentração. A inspiração. Meninas, eu fiquei muito chateada com a atitude dos meus colegas. Além disso, vamos lá ver o que dá pra gente falar mais sobre o presumido pra você. A parcela. Ixi, agora deu ruim. Então, Você tava assim? não. Tô assim, né? Tentando do jeito que tava, isso é ótimo. Mas assim, só pra gente entender, tá? Eu ia continuar.